Meu querido ouvinte, hoje nós vamos fazer o último devocional do relativo aos Salmos. O de hoje, os Salmos e a devoção cristã. Salmo 122, 1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Durante 1.800 anos, os Salmos estiveram no centro da devoção cristã, mostrando fiéis orando, cheios de coragem e vivacidade, respondendo ao Deus Supremo que estava dando forma à redenção dos povos por meio deles. Não existe outro lugar em que se possa enxergar de modo tão detalhado e profundo a dimensão humana da história bíblica como nos Salmos. A pessoa em oração reagia à totalidade da presença de Deus, partindo da condição humana concreta e detalhada. Mas, por volta da primeira metade do século XIX, com a invasão de métodos críticos nos estudos bíblicos, os salmos perderam sua importância e foram relegados a segundo plano na espiritualidade cristã. Deixaram de ser o âmago da fé, a escola da oração que dava forma a homens e mulheres que aprendiam a responder com todo o seu ser a Deus, Criador e Redentor. Vinot, escritor, escreveu: O abismo que há entre o cristianismo moderno e a espiritualidade da Bíblia pode ser visto no nosso seletivo uso dos salmos, que era o inário do povo de Israel e da Igreja do Novo Testamento. Os salmos não apenas refletem toda a experiência humana, por exemplo, confusão, raiva, medo, ansiedade, depressão, alegria incontida, fecha parênteses. Mas também nos forçam a parar de fingir que tudo esteja bem com o mundo. Os Salmos de Lamentação, por exemplo, 10, 13, 35 e 86, são veementes queixas diante de Deus em relação às contradições existentes entre promessas e realidades, pela qual o povo passa. Esses salmos raramente são usados no culto cristão hoje em dia. Contudo, esses salmos são atos de uma fé corajosa. Os salmos e a oração. A grande e abrangente escola que os hebreus e os cristãos recorreram frequentemente para aprender a responder a Deus orando foram os salmos. Mas pessoas foram instruídas na oração por meio deles, dos salmos, do que qualquer outra forma. Eles foram o livro da oração de Israel, de Jesus e da Igreja. Não houve época durante o período hebreu e nem do cristão, com exceção possivelmente do século XIX, em que os salmos não tenham estado bem no centro de toda a atenção dada à oração, bem como na prática. Isto pode ser exemplificado no livro do profeta Jonas. Este livro gira inteiramente em torno das relações entre Deus e seu servo. Essas relações se originaram numa comissão profética da qual Jonas procurou evadir-se. Jonas descobriu que os pensamentos de Deus não eram os seus pensamentos e que os seus caminhos não eram os caminhos de Deus. Mas Deus não deixou Jonas sozinho. No centro da narrativa está a oração que Jonas proferiu após ser engolido por um grande peixe. Nenhuma palavra na oração é original. Jonas tirou cada palavra, começo, meio e fim, do livro dos Salmos. Durante sua longa trajetória, a Igreja usou os Salmos. Somente nos últimos 200 anos é que eles foram trocados por livros devocionais. Então, por que existem tantas vidas sem oração? Simplesmente porque o poço é fundo e não temos como pegar a água. Precisamos de um vaso para colocar a água. Os salmos são esses vasos. Conclamo a você que me ouve ou que lê este devocional. Não se alegre com isso, quando temos esse vaso maravilhoso que ganhamos e temos à mão. Peça ao seu pastor, sacerdote ou missionário que use os salmos.
Eu, particularmente, meu querido, sou apaixonado pelo livro dos Salmos. São muito belos, são importantes para a nossa vida. Faça uso deles, tá, meu irmão? O Senhor te abençoe e te guarde.